Não lembro a última vez que eu preguei esse microfone. Vai embora. Amém? Vou começar a pregar agora. Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Neemias. Já acendemos. Capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Versículo 1. Amém? Não vai ver o braço. A minha aqui tá bom. Neemias capítulo 1, versículo 1. Quem achou isso, amém? Aqueles que não encontraram, continuem procurando. Os que já acharam, orem comigo. Vou fazer uma breve oração. Enquanto os irmãos que ainda estão procurando encontro, peço aos demais que fechem seus olhos, curvem sua cabeça, se possível for. Amém? Senhor, eu quero agradecer a Ti por esse culto. Eu sei que o Senhor está aqui, porque a Sua palavra fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no Seu nome, o Senhor estará entre eles. Então é por causa dessa Tua presença que eu peço ao Senhor que fales conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos escutar. Eu peço ao Senhor que fale de forma clara, concisa e poderosa. Eu peço ao Senhor que ensine, exorte e edifique. Que nós não saiamos daqui como chegamos, que nós saiamos diferentes. Amém. Todos acharam? Neemias capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Isso é contigo, cara. Amém? Neemias capítulo 1, versículo 1, que diz: As palavras de Neemias, filho de Acarias. E sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio de Susã, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá, e eu perguntei-lhe a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados a fogo. Sucedeu, quando ouvi estas palavras, que eu me assentei, chorei e lamentei alguns dias, e jejuei e orei diante do Deus do céu, e disse: eu te busco, ó Senhor, Deus do céu, o grande e terrível Deus, que guarda o pacto e a misericórdia por aqueles que o amam e observam os seus mandamentos. Que agora estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que possas ouvir a oração do teu servo, a qual oro diante de ti agora, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel, os quais temos pecado contra ti, tanto eu como a casa de meu pai temos pecado. Temos agido muito corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que tu ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, rogo-te, a palavra que tu ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre as nações, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e praticá-los, então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu,
ainda assim eu os reunirei de lá e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali pôr o meu nome. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de trazer essa mensagem hoje a respeito da vida de Neemias. E eu gostaria que você abrisse o seu coração, porque eu acredito que a vida deste homem em algum momento vai se confundir com a sua vida. E através deste encontro ou deste confronto, o Senhor tem uma palavra para você. Eu não sei pelo que você está passando, como está a sua vida, mas com certeza tem algo no coração de Deus para te dar uma direção, para te apontar um caminho, para trazer algo de novo para a sua vida, algo que vai te levar para perto do Senhor, porque nós temos um tempo muito limitado aqui nessa terra. A verdade é que nós não sabemos, nenhum de nós sabemos exatamente quanto tempo nós temos, e nem quando vai acabar o nosso tempo, e nem o das pessoas que são importantes para nós. E o que nos resta, para além disso, é fazer o melhor que nós pudermos com o tempo que nós temos. Então essa mensagem sobre a vida de Neemias, ela vai falar de um homem simples, um homem que não era mais do que o que a Bíblia vai chamar de o copeiro do rei. Neemias, ele estava na fortaleza de Suzã, naquela terra, como cativo e como escravo. Existe algo que nós talvez não vamos entender da melhor forma, que é essa palavra escravo. Nesse momento da história, essa palavra ela não tem a conotação que foi assumida, por exemplo, na escravatura que teve no nosso país, pelo menos uma centena de anos atrás, e um pouco mais recente do que isso. Porque a escravidão ela tinha um espectro muito mais amplo do que diz respeito à história. Veja que dependendo da nação, dependendo do povo que nós estamos tratando essa escravatura, o escravo poderia ter escravos também. O escravo poderia ser sócio do seu senhor. O escravo ele tinha a opção de continuar sendo escravo ou de receber a sua liberdade, dependendo de algumas condições. Então, quando nós vemos a palavra escravatura, isso gera um impacto em nós, porque da falta da profundidade do entendimento, do espectro dessa palavra, a respeito do recorte da história que nós estamos tratando, nós perdemos essa dimensão. Mas Neemias ele estava justamente enquadrado numa dimensão muito ampla da palavra escravo. Ele estava cativo naquela terra, ele estava servindo diante do rei, um rei poderoso, o grande rei da Síria, que dominara a diversas nações através da força à sua volta, mas era uma escravatura remunerada. Era uma escravatura onde Neemias ele ocupava um posto que nem mesmo os súditos daquele rei, os súditos naturais, ou seja, que não eram escravos, ele estava acima de muitas pessoas, porque servir diante de um rei, seja esse rei quem for nessa época, era sinônimo de honra. Existe um provérbio no livro dos Provérbios de Salomão que diz: aquele que é bom no que faz servirá diante do rei e não ficará entre os pobres. Ou seja, só vai servir diante de um rei, em especial nessa época, alguém que era muito bom no que fazia, alguém que tinha boa aparência, alguém que tinha habilidade, alguém que poderia servir com excelência. Esse era Neemias. Então ele era de fato um escravo, mas ele não era um escravo qualquer, ele era alguém importante, ele era alguém que tinha valor. E a Bíblia faz questão de falar quem era Elias e em que ambiente ele estava, a qual ambiente ele pertencia naquele momento. E nós vamos tratar do quê? De uma notícia que chega na vida de Neemias. E a nossa vida, acredito que você vai concordar comigo, às vezes ela muda de rumo muito rápido, dependendo do resultado da ligação, de um telefone que toca, de uma mensagem que chega no aplicativo, de um e-mail que chega na caixa de e-mail, de uma carta que chega na caixa do correio da nossa casa.
Dependendo da notícia que alguém vem trazer no nosso portão, a nossa vida muda de rota, ela muda de destino de uma hora para outra, muito mais rápido do que o que a gente consegue se adaptar. Eu acredito que todos vão concordar comigo. Eu acredito que Neemias ele tinha uma vida estável, uma vida de um servo particular do maior rei da face da terra daquele tempo, o rei da Síria, um grande rei. Não faltava nada para Neemias. Ele tinha o status de ser um servo de valor. Ele estava todos os dias na presença do rei. Ele era alguém importante para o rei. Ele provava a comida que o rei ia comer, para livrar o rei de ser morto por envenenamento, para ver se aquilo realmente estava agradável, se não estava azedo, se estava no padrão. Ele era alguém com quem o rei conversava. Ele era alguém que ouvia as decisões que eram tomadas no palácio. Ele era alguém de confiança. Ele era alguém que vestia roupas para que quando ele andasse na rua, para que quando ele estivesse fora do palácio, ele fosse reconhecido, respeitado e preservado como alguém que servia diretamente à corte. Esse era Neemias. A vida dele estava de alguma forma estável. E em alguns momentos a nossa vida se encontra de uma certa forma, guardadas as devidas proporções, estável. Por mais difícil que a nossa vida seja, nós, enquanto seres humanos, somos altamente adaptáveis. Veja que pessoas vivem em grande dificuldade, em lugares onde a violência é muito grande, em lugares onde a dificuldade de locomoção é muito grande, em lugares onde o clima é muito difícil, e essas pessoas se adaptam ao calor, ao frio, à chuva, à falta de recursos. O ser humano é altamente adaptável. E uma vez adaptados, nós nos acalmamos, nós nos estabilizamos e passamos a viver com um certo conforto, porque nós já conhecemos. Eu nasci nesse bairro, por exemplo, então eu sei que ruas eu posso andar, que ruas eu devo evitar. Eu sei qual é o horário melhor para que eu possa andar. Eu sei qual é o horário que eu devo evitar totalmente. Eu sei que momento que eu posso receber visitas. Eu sei o momento que não é muito bom receber. Então, dentro desse conforto proporcionado pela adaptação, nossa vida se torna estável. Existe ali uma empresa onde ninguém quer trabalhar, mas eu estou ali há 2, 3, 10 anos. Eu já sei como funciona. Eu já me adaptei com aquele salário. Todo mundo reclama que é pouco, mas para mim é o suficiente. Eu adaptei a minha vida para aquele gasto. Então não há mais sofrimento. Não é ótimo, mas deixou de ser insuportável. Alguém aqui está ouvindo o que eu estou falando? Alguém às vezes chega na gente e fala: nossa, né? Você é um guerreiro, você é uma guerreira. Como a sua vida é difícil, e mesmo assim como você enfrenta as dificuldades da sua vida. Aí você olha assim e fala: eu não acho minha vida tão ruim. Já passou por isso? Ele fala: nossa, sua dificuldade é tão grande. Aí você olha assim e fala: eu não acho, não, já foi pior. E às vezes a gente olha para alguém e a gente fala assim, a gente olha para a pessoa e a gente pensa: graças a Deus que é com ele, graças a Deus que é com ela, porque eu não aguentaria passar por tamanha luta. Mas você vai conversar com a pessoa está tranquila, ela está adaptada, ela já sabe como funciona. Isso é estabilidade. Não é sobre ter uma vida boa ou ruim, ser pobre ou rico, saudável ou doente. É sobre encontrar estabilidade na vida que você tem. Gostaria de começar essa mensagem falando um pouco sobre isso. Porque se a felicidade é um estado de espírito, e ela é tão fugaz, ela tem um aspecto tão profundo de vaidade, porque a etimologia da palavra vaidade é aquilo que se passa muito rápido. Se a felicidade é um estado de espírito que passa tão rápido, é tão raro, a gente procura por ela com tanto afinco, a gente gasta tanto tempo procurando a felicidade. E você já reparou que pessoas tomam a escolha ou a decisão de que vão ser felizes com o que elas têm? Elas vão ter um carro que ora anda, ora não anda, mas aquele rapaz vai lavar aquele carro até ver o brilho. Você nunca vai ver o carro dele sujo. Aquela pessoa, meu irmão, mora naquela casa, uma casa simples, humilde, talvez não tenha
não tenha nem a cerâmica no chão, mas você se vê, porque fez-se o cimento queimado e passou-se ali uma cera verde ou vermelha, e aquela mulher lustra aquele chão como se não houvesse amanhã. Ela põe uma música alta e naquele momento ela é feliz. Você olha nas paredes, não tem um armário, mas as panelas estão penduradas e areadas. Você já areou uma panela? É algo semelhante a uma provação. Mas alguém acha felicidade em ver a sua panela areada pendurada na parede. E ele sente orgulho de receber alguém para ver o chão encerado e a panela areada. Porque é a panela que dá para ter, é o chão que dá para ter. Eu não estou falando aqui sobre se conformar com algo ruim, mas ser feliz enquanto o melhor não chega. Alguém aqui ouve o que eu estou pregando? O meu primeiro carro, a minha mãe deu a entrada, assumiu as primeiras parcelas, consertou o que estava quebrado. Eu lembro que eu ganhava tão pouco, meu irmão, que eu ganhava para pôr a gasolina, completar a parcela da BV Financeira, que era uma Bíblia mais grossa que essa, e cortar o cabelo. Era o que dava para fazer da vida. E eu era feliz com aquele carro. Tinha dia que ele não saía da garagem, mas estava limpo, meu irmão. Era um carro preto. Ele não tinha o retrovisor esquerdo. Até o dia que a minha sogra olhou e falou: você não tem vergonha na cara? Como você anda com o carro sem retrovisor? Eu juntei as moedas que eu tinha e coloquei um retrovisor porque eu fiquei com vergonha. Fui no desmanche, peguei um retrovisor usado. E eu lembro quanto eu era feliz com aquele carro, meu irmão. Eu cercava o bairro onde eu morava. Eu não tinha nem onde ir. Mas aquele carro me fez feliz. Eu quero refrescar na sua memória algo que um dia te fez feliz. Não fazia a mais ninguém, mas trouxe felicidade para a tua vida. Aquilo que quando você lembra, você sabe de novo, você sente o sabor de como é, por um momento, ser feliz. E você vai concordar comigo que não tinha nada a ver com dinheiro, não tinha nada a ver com alguém te aplaudindo, não tinha nada a ver com você conseguir algo que estava além da sua força, além da sua possibilidade. Tinha a ver com algo que era seu, aquilo que fazia parte da sua vida, aquilo que era uma posse sua. A sua felicidade, meu irmão, está em algo daquilo que você sente que Deus te deu. Glória a Deus. E aí você poderá estar em Mauá, em Santo André, em São Bernardo, em São Caetano, em qualquer bairro, poderá ser qualquer coisa, mas isso toca o seu íntimo, isso toca o seu espírito. Então, o que para alguns é escravidão, para outros é liberdade. O que para uns é pouco, ou nada, ou humilhação, para outros é exaltação, é regozijo, é alegria, é estado de espírito no seu maior esplendor, na sua maior força. Quantos não vão ter limites, meu irmão? Vão gastar rios de dinheiro, vão gastar rios de recursos, vão tratar pessoas como coisas para alcançarem padrões que não vão trazer a felicidade que um carro velho, uma casa cansada, uma roupa batida vai trazer. Porque aquilo que nos toca no íntimo e na alma tem a ver com aquilo que nós ouvimos do céu. Isso é o que eu te dei hoje. Essa é a sua porção para agora. Porque nós não podemos ser felizes ontem e nós não seremos felizes amanhã. Nós só podemos ser felizes aqui e nós só podemos ser felizes agora. Nós vamos nos lembrar de um momento de felicidade, mas ele sempre vai acontecer no presente. Neemias, ele era um escravo, mas eu sei que Neemias era feliz, porque lendo o texto eu vou perceber que Neemias, ele era muito bom naquilo que ele fazia. Ele era tão bom
a ponto de o rei prestar atenção no trabalho de Neemias. Irmão, um rei é um homem, ou uma rainha é uma mulher que levanta de manhã da cama e já tem um monte de coisa para ele fazer, que ele sabe que ele não vai dar conta, ele vai ter que jogar para outro dia, e ele vai ter que delegar, e vai dar um monte de coisa errada, e que vai voltar para ele, e a cabeça de alguém que lidera algo grande é algo muito parecido com uma panela fervilhante. Um homem ocupado como o rei da Síria olhava para Neemias e sentia prazer nele. É por isso que eu vou entender que Neemias era feliz, porque ele colocava o coração dele naquilo que ele fazia. E nós temos vivido um evangelho que nos faz ir na contramão daquilo que a palavra do Senhor quer nos endereçar e destinar a ser. Nós estamos assumindo o evangelho de um Deus preocupado com aquilo que Ele pode ou não nos dar. Isso vai na contramão da palavra do Senhor, porque se eu me aproximo de Deus a respeito daquilo que Ele tem para me dar, eu vou me frustrar. Porque um dia Ele ressuscitou Lázaro, mas um dia Lázaro morreu. Você entende que se Lázaro, que foi ressurreto por Cristo, o objetivo de Jesus na terra fosse ressuscitar Lázaro, ele não tinha que estar vivo até hoje. Mas um dia ele morreu. Porque a ressurreição de Lázaro foi o quê? Um sinal de que ele pode fazer qualquer coisa, de que ele está no controle, de que ele está no comando, de que ele é o Emanuel, de que ele é o Cristo enviado, ele é o único Filho de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Esse é o sinal que ele é o Cristo. Mas ele não veio, o objetivo dele não é o milagre, o objetivo dele é a salvação, porque todo aquele que o conhecer, todo aquele que entender os motivos pelos quais ele fazia o que ele fazia, estará salvo. Esse é o objetivo dele. Então, se eu me aproximo dele para me relacionar por quem ele é, independente daquilo que ele tem para me dar, as coisas que ele tem para me dar são consequência, mas eu ainda ficarei com a melhor parte, que é ser reconhecido de Deus, conforme o hino que nós íamos cantando antes da energia acabar. O nome daquela canção é Ser Conhecido de Deus. Todo tipo de gente procura Deus. O rico, o pobre, o baixo, o alto, o homem, a mulher, a criança, o velho. Você sabe, o único tipo de pessoa a quem Deus procura, existe só um tipo de pessoa. Deus não está procurando quem está precisando. Deus não está procurando quem está desesperado. Sabe quem que Deus está procurando? Os verdadeiros adoradores. Quem que você chama de amigo verdadeiro? Aquele que quando você tem as coisas não sai da sua casa, e quando o desemprego bate na sua porta some. Esse é um amigo verdadeiro? Irmão, no dia da aprovação não cabe nos dedos de uma mão as pessoas que estarão ao seu lado, e aqueles que ainda têm alguém para contar na mão. Por isso que existe um tipo só de pessoas a quem Deus está procurando. E a quem Ele chama de os verdadeiros adoradores? Aqueles que o buscam por quem Ele é, independente daquilo que Ele tem para oferecer. Alguém me ouve aqui? E eu vou encontrar o aspecto dessa pessoa em quem? Em Neemias. Por quê? Porque da excelência que ele demonstra na mordomia que ele entrega no ambiente onde ele está inserido. Alguém que não espera benefícios, mas que entende que é importante e aquilo que faz é importante, fará com o coração, fará com a alma, fará de uma forma excelente, fará de uma forma sensacional. E o Senhor a quem eu estou pregando para você aqui nessa noite, Ele quer extrair, glória a Deus, guarde, fixe, marque essa palavra no seu coração nessa noite. Extrair, de extração. Ele quer extrair a excelência. Ele quer extrair o sensacional da sua vida. Por que Ele quer isso? Porque é algo que só Ele pode extrair da gente. O nosso entusiasmo, ele passa tão rápido quanto um momento de felicidade. Já ficou entusiasmado para comprar uma peça de roupa, para fazer um passeio, para encontrar com alguém?
Irmão, aquilo dura porque é algo que a gente formula dentro da nossa cabeça. É algo que não existe no mundo que é fora da nossa mente. Só existe dentro da nossa cabeça. E esse pensamento, essa imaginação vai embora muito rápido. Mas é tão bom estar empolgado por alguma coisa, sim ou não? Glória a Deus. Agora, e se esse sentimento pudesse ser prolongado? Se nós pudéssemos viver dentro desse êxtase, se nós pudéssemos viver dentro dessa excelência, só Jesus Cristo pode fazer isso por nós. Só Jesus Cristo pode nos dar um motivo para sair da cama de manhã com fé, com alegria de que algo poderoso e excelente e extraordinário e sensacional será feito através das nossas vidas naquele dia. Eu estou pregando para você a respeito desse homem chamado Neemias, que tinha na sua vida a excelência, que tinha na sua vida o sensacional de Deus, sendo quem ele era, estando aonde ele estava e fazendo o que ele estava fazendo, que não era nada demais, mas tinha Deus em cada vírgula, cada palavra, cada acento da vida de Neemias. O que trará o sensacional para a tua vida, o excelente, não tem a ver com quem você é, aonde você está, para onde você vai. Deus, o Senhor pode ser manifesto aonde quer que seja, mas aonde quer que Ele se manifestar, Ele será reconhecido, porque ali haverá vida no meio da morte, ali haverá prosperidade no meio da miséria, ali haverá cura no meio da enfermidade, ali haverá o bem no meio do mal. Aleluia. É por isso que o Senhor quer que nós entendamos que nós não podemos ser pessoas que vamos falar da seguinte forma: quando eu receber aquela bênção que eu estou esperando, eu vou adorar. Quando eu quando eu me limpar, aí eu vou para Deus. Quando eu conseguir ser alguém melhor, quando Deus me abençoar, quando Deus me der, aí eu vou fazer. Meu irmão, como eu disse há pouco, a nossa vida passa muito rápido. E se você continuar esperando alguma coisa acontecer para você fazer o que você já sabe que você tem que fazer, pode ser que o seu tempo nessa terra acabe e você vai embora esperando acontecer alguma coisa que não é que não vai acontecer, é que você está com a esperança errada. Alguém aqui já ouviu a expressão correr na subida? Alguém que já correu na subida? Todo mundo que precisou pegar condução sabe o que é correr na subida. Correr na chuva. O que é correr na subida? Meu irmão, é uma corrida que não vale a pena. Se você tiver que subir, suba andando, não corra, você vai ficar exausto, você vai suar, não vai dar certo. Você já ouviu a expressão dar murro em ponta de faca? O que talvez exista uma dificuldade proporcionada pelo próprio inimigo para que você não entenda que Deus, Ele não quer esforço, Ele quer apenas que você aceite aquilo que Ele tem para você. Ele quer que você vença o ambiente onde você está, mas não lutando contra esse ambiente, porém dominando e conquistando ele. Glória a Deus, aleluia. Davi tinha uma unção de rei sobre a sua cabeça 7 anos antes dessa coroa chegar. Mas ele sofreu durante 7 anos, irmãos, sabendo que ele foi ungido rei pelo sumo, pelo principal sacerdote, pelo principal profeta. Às vezes ele era humilhado, ele era tirado como um pária, ele passava por muitas coisas, ele teve que fugir, deixar a saliva cair por cima da sua barba, se fingir de louco, ficar entre os delinquentes, mudar de país, ficar exilado. Por quê? Enfrentando aquela situação, sem fugir dela. O Senhor, Ele não está no lugar que você tem que correr para tudo que é lado encontrar Ele. Ele está onde você está. Essa é a onipresença de Deus. Não é que Ele está falando, aguenta aí que eu estou chegando. Não, eu já estou aí junto com você. Você já ouviu aquele versículo? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração.
Só que eu não posso pôr o meu coração em outro lugar que não seja aquele a qual eu estou. Alguém aqui está ouvindo o que eu estou falando? Eu estou pregando para pessoas que têm um sentimento, talvez não todos, mas com certeza alguém aqui está buscando fugir. Teve um rapaz que queria fugir de qualquer jeito na Bíblia, né? Como é que era o nome dele? Aquele que Deus mandou ele para Nínive. Jonas era fugitivo. O Senhor me mostra aqui alguém com um forte sentimento de fuga. Eu não aguento mais. Deixa eu te falar antes que você fuja. Talvez você queira fugir para algum lugar onde você quer encontrar Deus. Ele já está onde você está. Aleluia. Ele é maior do que esse ambiente no qual você está inserido. Irmão, nós não podemos lutar contra o ambiente aonde nós estamos inseridos. Apenas a fé, a misericórdia do Senhor pode nos salvar dos ambientes aonde nós estamos inseridos. Esses ambientes influenciam em tudo na nossa vida. A menos que nós tenhamos fé, nós vamos ser engolidos pelos ambientes proporcionados pela nossa família, pelo nosso local de trabalho, até pela igreja que nós frequentamos. Tudo é ambiente. Isso nos influencia, nos impacta de formas positivas. Glória a Deus. Você está aqui recebendo a palavra. Isso está impactando a sua vida. Vai fazer a diferença durante toda essa semana. Você vai lembrar desse culto. Algo está sendo direcionado direto para o seu coração. Algo que está sendo dito ou cantado ou orado aqui é só para você. Mas existem ambientes que nos impactam de forma negativa. Quantas pessoas aqui um dia chegaram na sua casa e falaram assim um palavrão bem cabeludo? Aí você parou para pensar e fala assim: Deus, eu nunca xinguei. Mas realmente eu comecei no emprego novo e lá todo mundo xinga. O ambiente influencia ou não? E se eu não tiver fé, eu vou começar a ser o que? Uma folha seca que o vento leva para onde ele? Quando eu olho para Neemias, eu estou vendo alguém que está dentro da fortaleza de Suzã, que está ali como cativo numa nação estranha. Mas isso é por fora, porque por dentro ele ainda é judeu. Por dentro ele ainda tem um Deus. Por dentro ele ainda ora. Por dentro ele ainda tem relacionamento. Por dentro ele ainda tem raiz. Por dentro ele ainda sabe o que é certo. E essa raiz, esse entendimento, esse lastro faz com que ele não esteja apenas, mas ele seja feliz, não importando aonde ele está. E é isso que está fazendo a diferença na vida de Neemias. E eu estou pregando aqui porque talvez você está buscando algo da parte do Senhor, que é para o futuro, que você acha que você vai ter que trabalhar, e que lá na frente, se você fizer tudo certinho, se você cumprir todos os rituais, Deus vai colocar na sua mão. Mas existe uma verdade que é absoluta, que é a verdade da palavra, e ela está dizendo o seguinte: eu sou Deus de já. Um dos nomes do nosso Deus é já. Já de quê? De agora. O diabo quer que você fique preso no passado ou quer te jogar para o futuro. Um ele vai chamar de depressão, o outro ele vai chamar de ansiedade. Mas o Senhor a quem eu prego nessa noite, Ele está te chamando. Para qual tempo? Para o tempo de hoje, para o tempo de agora. Você não tem mais 4 anos de idade. Você não tem mais 6 anos de idade. Você não tem mais 10 anos de idade. Você ainda não tem 70. Você ainda não tem 80. Você ainda não tem 90. Você tem o que Ele te deu para hoje. E isso é a porção que veio da mão do Senhor para a tua mão, e que Ele chama de presente, porque Ele te deu. E muitos são os que estão recusando o presente de Deus. E qual que é o presente de Deus? Se você tem uma mãe para abraçar, abraça.
Se você tem um pai para abraçar, abraça. Se você tem um filho para abraçar, abraça. Se você tem uma cama para deitar, deita. Se você tem um carro para dirigir, dirige ele, mas dirige como se não houvesse amanhã. Sabe por quê? Porque não tem. Não foi isso que Salomão falou no Eclesiastes? Aleluia. Se você tem uma igreja para congregar, então congregue. Se você tem uma cadeira para sentar e ouvir a palavra, se comporte como se hoje fosse o seu último dia na face da terra. E aí você vai descobrir o que é vida, e vida com abundância. Você já conversou com alguém que tem pouco tempo de vida? A comida fica mais gostosa na boca. São pessoas que não pensam duas vezes para abraçar. São pessoas que não pensam duas vezes para pedir perdão, porque o tempo está acabando. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer que muitos são os que se levantam pela manhã da sua cama e eles estão aparentemente saudáveis. Eles andam com as suas próprias pernas. Um dia Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você é novo, e hoje você vai para onde você quer, mas está chegando o tempo aonde você vai ficar velho e vão te levar para onde você não quer ir. O Senhor está fazendo uma promessa para Pedro. Ele não ia morrer antes de ficar velho, mas ele não fez essa promessa para todo mundo. Muitos são aqueles que se levantaram no melhor dia da sua vida, saudáveis, mas não vão terminar esse dia vivos, porque vai vir um carro, vai vir uma moto, vai vir um caminhão, vai vir um mal súbito e vai levar. E aquele para quem todo mundo está olhando e vai dizer: de hoje não passa, vai passar de hoje, vai passar de amanhã e vai continuar indo. Sabe por quê, meu irmão? Porque o que determina o nosso tempo nessa terra é algo que se chama livro da vida. A palavra fala que existem nomes de pessoas que estão escritos no livro da vida, e outros nomes também não estão. O livro da vida carrega o nome de quem vai viver para sempre ao lado de Jesus. Alguém que ouve o que eu estou pregando? E a Bíblia ainda explica o seguinte: é uma escolha nossa ter o nosso nome escrito lá ou não. Ele nos deu esse livre-arbítrio. Ou palavra ruim de falar. Repita isso comigo: livre-arbítrio. Oh, meu Deus! O que vai garantir o meu nome no livro da vida? Viver com excelência. Viver o quê? O tempo. Qual tempo? O tempo que Ele me deu para viver aqui nessa terra. E quando eu vivo: Senhor, me tira dessa casa, me tira do meio dessa família, me livra desse emprego, me tira dessa igreja, me livra desses filhos, me livra disso, me livra daquilo, me livra daquilo outro. Eu estou abrindo mão daquilo que Deus me deu. Porque tudo aquilo que eu vou ter vai ser através daquilo que eu já tenho. Quantos aqui ouviram o que eu estou pregando? Neemias servia com excelência. Repita comigo: excelência. Mais uma vez: excelência. Mais forte: excelência. E isso chamou a atenção do rei. Sabe o que vai fazer chamar a atenção do rei ao teu respeito? Excelência naquilo que você tem para fazer. Porque aquilo que a gente faz mostra para o mundo aquilo que a gente tem dentro da gente. Quem aqui está ouvindo o que eu estou falando? Você já viu uma pessoa doente, com depressão? Como que ela se veste? Ela põe roupas coloridas? Ela põe roupas novas? Não. Porque a roupa fala, diz respeito como que está o quê? Lá dentro. Tem gente que fala: mas fulano não fala. Ele não precisa falar. Observa a roupa que ele veste, observa o tom de voz que ele fala, observa o jeito que ele senta, observa o jeito que ela come, observa o jeito que ele responde aos estímulos. Irmão, a gente não precisa falar nada, o nosso corpo fala. Neemias está servindo com excelência, e o rei olha e observa e tem prazer na vida de Neemias. E um dia chega uma notícia na vida de Neemias. Como eu disse no começo da pregação, às vezes a nossa vida muda de rumo de uma hora para... O que a palavra do Senhor fala a respeito disso?
Estejais, pois, preparado para o dia mau. Irmão, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas a nossa vida vai mudar de uma hora para outra o tempo todo, em algum momento vai acontecer. E qual que é a preparação? A única preparação possível: ter fé. Se chegar, Deus vai me dar graça para resolver, e eu vou resolver em nome de Jesus. Quantos aqui ouviram essa palavra? Quem não tem fé vive com medo. Agora quem tem fé vive com fé. Irmão, a fé sai pela porta que o medo entra. Quantos aqui ouviram o que eu estou falando? Se você tiver medo de perder sua família, você já perdeu. Se você tiver medo de perder seu emprego, você já perdeu. Se você tiver medo de perder a sua saúde, você já... Por quê? A fé e o medo não ocupam o mesmo. O Senhor está convidando alguém aqui nessa noite. Substitua o teu medo pela tua. Se Deus te deu, meu irmão, nem o diabo pode tirar. É só se você abrir mão. O medo faz nós tomarmos decisões precipitadas. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Uma pessoa com medo não toma decisões acertadas. Uma pessoa com medo age precipitadamente. Fala o que não deve falar, conta o que não é para contar, fala na hora errada, entrega na hora errada, dedura quem não é para dedurar, porque está com... A notícia ruim chega para Neemias. A palavra diz que ele fica triste. Mas, meu irmão, não é que ele fica triste, ele fica mal. Ele fica sem comer, porque a terra dele, os parentes, os amigos, o lugar da onde ele foi tirado, foi destruído. Não é igual hoje que você quer saber como está algum lugar, você joga lá no Google Maps. As coisas andavam conforme as notícias. E um dia a notícia chega, e aquela notícia traz um dia mau, traz um tempo ruim, um tempo desfavorável. E a palavra fala que ele fica mal, porém ele continua servindo com excelência. E o rei olha para a cara de Neemias. Só que antes disso, Neemias ele recebe essa notícia e ele ora a Deus, ele jejua. A palavra não fala que ele chega em alguém e quer dividir um fardo, quer desabafar. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Talvez você está procurando alguém que possa te ouvir. Talvez às vezes você fale assim: nossa, seria tão bom ter alguém para conversar. E o Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Eu estou te esperando na oração. Alguém aqui ouviu essa palavra? Eu acho que eu estou citando isso aqui todo domingo. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor está falando com alguém aqui. Sabe o que o Senhor está falando? Ei, realmente a sua situação é muito difícil. Não é porque você é fraco. Não é porque você é fraca. Realmente, no seu lugar, outras pessoas já teriam desistido da própria vida. Você realmente está passando por algo muito difícil. Algo que não é fácil de encarar ou enfrentar sozinho. O Senhor está falando, é de fato, não se sinta fraco. A sua situação é difícil. Mas eu sou maior que essa situação, diz o Senhor. E eu posso ser glorificado através da sua dificuldade. Eu posso transformar esse problema num motivo pelo qual a sua vida glorificará o meu nome. Alguém aqui está ouvindo essa palavra? Ela é forte. Neemias ora e jejua. E chega alguma resposta para Neemias na hora que ele está orando e jejuando? Pô, irmão, eu orei e não aconteceu nada. Irmão, é normal. Deus não está preso ao nosso tempo. Deus não tem obrigação com as nossas horas nem os nossos dias. Isso não significa que Ele não ouviu a sua oração. Quantos aqui estão ouvindo isso? Isso não significa que Ele não vai agir a respeito daquilo que você colocou na mão dele. É por isso que a Bíblia fala: orai e vigiai. Alguém aqui ouviu isso?
Está escrito nessa ordem: primeiro você ora, depois você. Porque eu orei, agora depois que eu orei, eu tenho que continuar confiando. Vai ser fácil? Claro que não. Mas em algum momento Deus vai dar a resposta daquilo que eu coloquei na mão dele. Porque eu tenho fé. Glória a Deus. Tem uma oração que eu gosto de fazer que ela é assim: Senhor, eu peço com fé, sem duvidar, como se eu já houvesse recebido, e eu peço em nome de Jesus, o único Filho de Deus. Quando eu oro dessa forma, eu falo para mim mesmo que eu tenho que ter fé. Eu oro com fé. Eu oro sem duvidar. Eu repreendo a minha mente que quer duvidar o tempo todo. Então eu já falo para mim mesmo: eu estou orando sem duvidar. E eu já estou orando como se eu já houvesse recebido. Então eu começo a me imaginar dentro daquela vitória. E eu expulso aquele pensamento de derrota. E eu peço em nome de Jesus, que é o nome que está acima de todos os nomes. E eu faço essa oração todos os dias, até que a vitória chegue para a minha vida. E enquanto ela não chega, eu não paro de orar. Quantos aqui ouviram isso? Precisamos compreender como funciona o mundo espiritual. Quando Gabriel chega para falar com Daniel, depois de 21 dias de oração, o que Gabriel, o anjo Gabriel diz para Daniel: o Senhor te ouviu desde o primeiro dia, e ainda bem que você não parou de orar, porque enquanto você estava orando, eu estava guerreando para te trazer a mensagem que Deus tinha para revelar para você. Quantos aqui estão ouvindo essa palavra? A fé é uma arma potente no mundo espiritual. Ele ora com fé, ele jejua, não chega promessa, não chega, meu irmão, não chega palavra, resposta nenhuma, e ele vai trabalhar. Meu Deus, quem aqui está ouvindo essa palavra? Aleluia. Ele está triste, tá? Irmão, ele meteu um atestado lá na fortaleza de Suzano. Ele mandou um atestado lá para o rei da Síria. Fala para o rei que eu estou mal aqui. Foi isso que ele fez? Não, ele foi. Ele se levantou e foi. Glória a Deus. Só que aí o rei olha para ele e fala: eu estou percebendo que o seu semblante está abatido. Você sempre está servindo com alegria. Hoje você está servindo até bem, mas não tem alegria. O que ele fala para o rei? Ô rei, a cidade do túmulo dos meus pais está destruída, e isso fez com que eu ficasse triste. Ele conta a verdade. E eu aprendo algo aqui com Neemias. Ele entende com quem ele está falando. Ele sabe que ele está diante de uma autoridade que pode abençoá-lo ou amaldiçoá-lo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: quem precisa vem por baixo. O rei, a cidade do túmulo dos meus pais. Ele podia ter falado assim: você já ouviu falar do rei Davi? Aquele que matava todo mundo que estava em volta de Israel. Eu estou triste porque a cidade do meu grande rei Davi foi destruída. Ele ia arrumar alguma coisa com isso? Nós precisamos aprender com Deus a grandeza de nos fazermos pequenos. Mesmo que você esteja certo, mesmo que você seja grande, mesmo que o Senhor te fez forte, existe um salmo que diz assim: dizei ao fraco, eu sou forte. Mas como que você diz para o fraco que você é forte? O mais fraco suporta quem é mais, o mais forte suporta quem é mais fraco. Por que Jesus encarnou? Está escrito que ele deixou um trono de glória e se fez pecado para habitar entre nós. Por que ele fez isso? Para nos salvar. Nós não poderíamos ir até ele, então ele veio até nós. Neemias, mesmo sendo alguém nobre, se fez pequeno. A terra do túmulo dos meus pais está destruída a fogo. E ele tinha um plano. Ele sabia o que ele iria pedir caso ele tivesse a oportunidade. Eu gostaria de falar algo da parte do Senhor para você.
Esteja pronto para as oportunidades que você está buscando na presença do Senhor. Cuidado com o que você quer, porque você pode conseguir exatamente aquilo que você está pedindo, por maior que seja. Alguém aqui está escutando isso? Eu entendo que Neemias já tinha algo pronto na sua mente e no seu coração. Porque o rei fala assim: e o que eu posso fazer para te ajudar? Ele já: permita que eu volte lá para reparar os muros da terra dos túmulos do meu pai, dos meus pais. E o rei falou assim: eu posso te liberar, mas eu preciso saber quando você volta. Eu entendo que esse homem, meu irmão, se tornou importante aonde ele estava. Tamanha era a preocupação daquele rei que ele fosse, mas ele voltasse. Eu não sei se você percebeu, existe alguém aqui nessa noite pedindo algo da parte do Senhor, e o Senhor está dizendo: eu vou colocar muito mais na tua mão do que o que você está me pedindo, depois que você começar a honrar o ambiente aonde eu te coloquei. Aleluia. E o rei fala: você vai, mas você volta. Neemias falou: não, dentro de tal prazo eu volto. E aí o rei fala: o que você precisa? Eu preciso de madeira, eu preciso de prego, eu preciso de um monte de coisa, eu preciso de material. O que o rei falou? Eu dou. E entre a Síria e Israel existiam fronteiras, e o rei da Síria era o rei dos reis. Então o rei fez cartas e entregou essas cartas a Neemias. E aonde Neemias chegava, nas fronteiras que Neemias chegava, ele entregava as cartas do rei, e aquelas pessoas eram obrigadas a deixar Neemias passar. E o rei liberou carros e cavalos e servos para levarem aquele material, para que quando Neemias chegasse lá, ele tivesse tudo o que ele precisava para fazer conforme o desejo do seu coração. Irmão, era a vontade de Deus que os muros fossem reconstruídos, sim ou não? E Deus colocou esse desejo no coração de quem? Tem coisa que Deus quer fazer, que você acha que é um sonho seu, que é uma vontade sua, mas é um sonho que Deus colocou no seu coração. Porque antes de chegar no seu coração é sonho dele, é vontade dele, é propósito dele. E se você vencer, o nome do Senhor será exaltado. Se você vencer, o reino do Senhor vai avançar. Se você vencer, o Evangelho será pregado através da sua vida. E você é flecha limpa do Senhor, para que a palavra do Senhor alcance aonde ninguém pode alcançar, e chegue aonde ninguém pode chegar. Porque onde o Evangelho não for pregado pela palavra, ele será pregado pelo testemunho. Ele será pregado pelas vitórias do povo de Deus. Ele será pregado pelos propósitos alcançados. Ele será pregado pelas doenças curadas no corpo dos servos de Deus. Ele será pregado pela prosperidade que vai chegar na vida do servo e da serva do Senhor. Ele será pregado pela boca do servo e da serva do Senhor, que dirá: eu não tinha condições, mas Deus me deu. E se Deus me deu, Ele também pode te abençoar. Porque nós vamos vir para diante do altar pelo que Ele tem para nos oferecer, mas nós vamos permanecer diante do altar por quem Ele é, que é muito maior e muito melhor do que qualquer coisa na face dessa terra, que vai muito além do que é material, ou do que aquilo que a gente quer, ou que a gente precisa. Quem tem glória para oferecer ao Senhor. Assim nós já sabemos que Neemias chegou e reconstruiu os muros de Jerusalém. E assim será nas nossas vidas, na vida daquele que ouviu e creu nessa palavra. Honre ao Senhor, aonde você está, aonde quer que você esteja, e através de você o propósito do Senhor será erguido. Amém? É assim que eu agradeço por essa oportunidade, e as palmas são para Jesus.